Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Hoje, o que preparamos por aqui não é uma única história, mas sim algumas histórias curtas, suaves e profundas, que convidam à reflexão, à introspecção e, quem sabe, a um novo olhar sobre a vida. São palavras que tocam com delicadeza, ideais para escutar com o coração aberto, seja antes de dormir, ao longo do dia, ou sempre que você sentir vontade de desacelerar um pouquinho. Então, prepare-se para se aconchegar, respire fundo, deixe o mundo lá fora em silêncio por alguns instantes e permita que essas histórias falem com você, como um sussurro de alma para alma. Se você gosta de conteúdos assim, calmos, reflexivos e feitos com carinho, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém especial. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem esse espaço de paz e escuta tranquila. Agora sim, feche os olhos. Se quiser, deite-se com conforto, respire leve e venha ouvir comigo estas histórias que acalmam e fazem pensar. À beira do desânimo. Existem dias em que tudo parece mais difícil. Acordamos sem energia, sem vontade, sem nem saber ao certo o motivo. Às vezes é uma noite mal dormida, um sonho confuso, ou apenas aquela sensação estranha de que algo não está bem. O tempo parece não andar. O espelho nos devolve um olhar cansado, distante, e a alma parece estar um pouco mais longe do que o habitual. Esses dias, embora desafiadores, também trazem lições. Eles nos convidam a olhar para dentro, a entender o que está em desequilíbrio. É algo que vem se repetindo? Ou será apenas um momento passageiro? Refletir sobre isso é um exercício importante. Afinal, somos seres emocionais, mas não devemos deixar que os sentimentos nos dominem por completo. Temos emoções, mas não somos as emoções. Sentir-se desanimado de vez em quando é normal. A caminhada é longa, e todo viajante precisa, às vezes, de uma pausa. Mas é essencial que essa pausa não vire estagnação. O desânimo não pode se transformar em lar. Nossa vida, por mais dura que pareça em certos trechos, é uma dádiva preciosa. É uma chance única, cuidadosamente preparada, de crescer, aprender, evoluir. Por isso, é preciso cuidar de nós com carinho, valorizar cada instante, mesmo os difíceis, amar-se, reconhecer-se, agradecer. Em certos períodos, a vida nos leva até os limites, à beira da exaustão, da tristeza, da raiva e do desânimo. Mas o mais sábio não é quem evita essas bordas, e sim quem as encara. Olha para o abismo e, com coragem, decide não cair. E então diz com serenidade: hoje eu fui mais forte. Hoje eu venci mais um dia. Um dia, todos nós retornaremos à nossa verdadeira morada. Alguns antes, outros depois. Mas até lá, que possamos honrar cada minuto que nos foi confiado. Que o desânimo não nos roube nem um só instante da preciosidade que é viver. Nos momentos em que percebermos que estamos prestes a parar, demos um passo a mais, mesmo que pequeno. Elevemos o pensamento em oração, buscando luz para atravessar a sombra. Façamos algo simples, algo bom, mesmo que estejamos cansados. Ler uma mensagem que inspire, ouvir uma palavra amiga, conversar com alguém que eleve o coração, talvez visitar alguém que precise mais do que nós, oferecer ajuda onde vínhamos adiando. Cumprir aquelas pequenas tarefas que esperam por nós. Elas podem nos tirar das névoas do abatimento. Lembremo-nos de que todos estamos a caminho. Todos em aprendizado. A vida acolhe as pausas para descansar, mas não se acomoda com a estagnação. Vamos seguir, mesmo devagar, mas sempre em frente. O valor da moeda bem usada. Muitas vezes ouvimos: dinheiro não traz felicidade. É uma frase comum, repetida por aí quase como um mantra. Mas será mesmo tão simples assim?
É verdade que a felicidade não está, por si só, no dinheiro, assim como não está apenas na beleza, no sucesso ou no poder. A verdadeira felicidade tem mais a ver com o propósito, com o que escolhemos como sentido para a nossa vida, com o que nos realiza de verdade. Mas isso não significa que o dinheiro seja inútil, muito pelo contrário. A ausência dele muitas vezes causa dor, desequilíbrio, privações e torna a jornada de muitos ainda mais difícil. O dinheiro não é bom nem mal por natureza. Ele é neutro, é apenas um instrumento. Tudo depende do uso que fazemos dele. Bendita é a moeda que compra o remédio que salva. Bendito é o valor que ergue um hospital, que financia campanhas solidárias, que garante educação a uma criança. Bendita é a quantia que paga com dignidade o trabalho de alguém, que compra o leite para um bebê, que investe em ciência, em cultura, em pontes que conectam pessoas e mundos. O dinheiro pode não comprar o céu, mas pode ser a ponte para espalhar luz na terra, quando usado com amor, com consciência, com generosidade. Quem pode viver sem um teto para se abrigar, sem alimento, sem cuidados de saúde? Até Jesus valorizou a moeda ofertada com o coração, como aquela da viúva pobre, dada com fé no templo, ou o perfume precioso derramado por Maria em seus cabelos, como um gesto de amor, de presença, de homenagem. Aquilo também foi comprado com dinheiro, e Jesus não apenas aceitou, como eternizou o gesto. Às vezes, um presente, uma flor, um mimo, singelo, é a forma mais linda de dizer: você é importante para mim. Desprezar totalmente o dinheiro é, no fundo, ignorar as possibilidades que ele pode proporcionar, não só para nós, mas para os outros também. É claro, não devemos nos prender à avareza, nem deixar que o apego nos cegue. Mas também, não devemos condenar a moeda, quando ela pode aliviar a dor, saciar a fome, levar conhecimento, espalhar carinho. No fim das contas, não importa o quanto se tem. O que realmente importa é o que se faz com o que se tem. Que possamos usar nossos recursos, materiais e emocionais, com consciência e generosidade, e transformar cada pequena moeda em bênçãos que iluminam o nosso caminho e o caminho dos que cruzam a nossa estrada. O caminho da alma, a jornada do espírito, não é rápida, nem simples. A evolução espiritual acontece em fases, longas, delicadas, sucessivas. No início, o corpo comanda. Somos dominados pelos instintos. Nos preocupamos apenas com o básico: comer, dormir, abrigar-se, procriar e proteger os nossos. É um tempo de sobrevivência. O egoísmo domina, pois tudo gira em torno da própria preservação. É natural, é necessário, por um tempo, mas não para sempre. Com o passar das vidas, a inteligência desperta, a razão floresce, e a alma começa a escutar o sussurro do bem. Quando a vida material se torna um pouco menos exigente, surgem os dilemas maiores, os dilemas do coração e da consciência. Começamos a perceber o outro, sentir que ele é como nós, que tem direito à alegria, à dignidade, à luz. Aos poucos percebemos somos todos diferentes e, ao mesmo tempo, essencialmente iguais. Uma mesma centelha divina vive em cada ser. É ela que nos conduzirá, um a um, às alturas serenas da espiritualidade. Mas deixar os velhos hábitos para trás não é fácil. Leva tempo. Às vezes, séculos. Lutamos contra paixões, vícios, medos. E o maior deles, talvez, seja o egoísmo. O apego ao que é passageiro nos aprisiona. O medo de perder, de soltar, de deixar ir, nos distancia da nossa essência. Mas quando abrimos mão da posse, do controle, do interesse pessoal, nos tornamos leves. E nessa leveza, a paz. Existe uma chave preciosa nesse processo: a abnegação, uma virtude rara
que nasce quando agimos sem esperar nada em troca, quando servimos por amor, por consciência e não por interesse ou reconhecimento, é uma escolha diária. Não se aprende de um dia para o outro, mas é possível treinar, começar. Comece com gestos simples. Pense menos em si e mais no outro. Faça o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. Doe tempo, atenção, carinho. Aos poucos, o gosto pelas coisas passageiras vai se desfazendo e no lugar surgem prazeres novos, mais doces, mais profundos. Você vai descobrir o encanto de ajudar alguém que caiu, a alegria de ensinar algo a quem precisa, o contentamento de viver com gentileza, com propósito. E então, a alma finalmente começa a lembrar quem ela é e para onde está indo. A espiritualidade é o nosso destino. A bondade é o nosso caminho. Pense nisso. Ser mais forte. Nada mais comum na vida do que as chateações do dia a dia, discussões, mal-entendidos, irritações. Acontecem por tão pouco. Às vezes parece que vivemos como um grupo de crianças impacientes. Qualquer gesto, qualquer palavra fora do lugar. E pronto, começa a confusão. E sim, é até compreensível. Vivemos rodeados por estímulos, pressões, dores antigas. E o pavio é curto. É natural que nos irritemos, que a voz se altere, que os gestos fiquem duros. É reflexo do que ainda trazemos por dentro. Mas estamos aqui para mudar, não para repetir os mesmos padrões. Viemos à Terra para tratar das nossas dores, das nossas falhas, das nossas reações. Não estamos aqui para dar razão ao impulso, mas para aprender a respirar e escolher outro caminho. Nosso dever, no fundo, é um só: educar a alma, porque à medida que amadurecemos, nos tornamos mais próximos de Deus, mais colaborativos com a paz, mais nobres, em silêncio, em gestos, em presença. Quando reagimos com raiva, com impaciência, espalhamos um ruído amargo em torno de nós. E quem consegue viver em paz ao lado de alguém que está sempre a ponto de explodir? Por isso, vale a pena parar, observar e começar a mudar, devagar, sem pressa, mas com vontade. Cada pequeno gesto de autocontrole é uma vitória. Cada vez que não reagimos como antes, damos um passo rumo à nossa luz. E os benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos guiando, acreditando na nossa capacidade de crescer. Eles torcem por nós, nos inspiram a escolher a serenidade e não o grito. Quando alguém se revoltar ao nosso redor, observemos com compaixão, mas sem copiar o gesto. Se alguém explodir de raiva, reflitamos nas consequências e não sigamos pelo mesmo caminho. Cada esforço por ser melhor acende uma luzinha dentro da alma, e um dia essa luz se tornará uma manhã inteira, clara, serena, cheia de paz. E quando o dia for difícil, quando o nervo estiver à flor da pele, quando quase cedermos, respiremos fundo, e se vencermos aquele momento, digamos em silêncio: hoje eu fui o mais forte. Até breve, meu tesouro. Algumas mulheres com o coração cheio de amor sonham intensamente com a maternidade. Desejam gerar, nutrir, acolher um filho em seus braços. Mas às vezes, sem aviso claro, a gestação é interrompida e o sonho se desfaz em lágrimas. Por que isso acontece? Segundo os ensinamentos espirituais da doutrina espírita, as causas podem ser muitas. Em geral, estão ligadas às imperfeições do corpo físico, seja da gestante, seja do próprio feto. Mas há casos em que o espírito, a alma que se preparava para reencarnar, recua diante das provas que a vida terrena lhe traria. Ele hesita e desiste por hora da experiência. E assim, aquele pequeno corpo em formação não vinga e a gestação se interrompe.
É uma dor imensa para quem sonhava com aquele bebê. Uma dor que muitas vezes palavras não conseguem consolar. Mas há histórias. Histórias que chegam até nós como sopros de esperança. Giovanna, uma mulher italiana, estava grávida e muito feliz. O bebê, segundo os exames, seria um menino. Ela já o chamava carinhosamente de André. Mas, certa noite, ela teve um sonho. Estava em um quarto de hospital com o ventre vazio. Assustada, foi até a janela. Lá fora havia um jardim. E nele, um garotinho sorria para ela, acenava com sua mãozinha. Giovanna, emocionada, respondeu: "Até breve, meu tesouro. O nosso é apenas um até breve, não um adeus." Na manhã seguinte, Giovanna sofreu um aborto espontâneo. Chorou até que o sonho lhe fizesse sentido. Seu filho viera, somente para se despedir, e talvez ele volte, em outro momento, em outro corpo, mas com o mesmo amor. A doutrina espírita nos ensina que nenhum sofrimento é em vão. Se a reencarnação não se concretizou agora, é porque ainda havia aprendizados a viver, para os pais e também para o espírito. Muitas vezes, esse mesmo espírito retorna quando as condições estão mais favoráveis. Às vezes, até por outros caminhos. Há casos em que ele volta não mais pelo ventre, mas pelo coração. Chega por meio da adoção, envolto no laço invisível do amor eterno. Porque a maternidade verdadeira não se mede apenas pelo sangue, mas pela entrega da alma, pela presença constante, pelo carinho que acolhe, sem perguntar de onde veio. Se você já passou por uma perda assim, se sentiu o vazio deixado por uma gestação interrompida, guarde no coração uma certeza: nada foi em vão. Seu amor alcançou esse espírito. E um dia ele pode voltar, com um novo sorriso, novo tempo, nova história. E quando esse reencontro acontecer, o que hoje parece dor, se transformará em luz. O menino dos zíperes, leve-o para casa e dê-lhe amor. Essas foram as palavras do médico, ditas com um olhar profundo, quase como um sussurro da alma. Aquela mãe compreendeu, sem que ele precisasse dizer mais nada. Enquanto ainda o tem, Jonathan havia acabado de nascer, e logo era possível perceber. Ele não se parecia com seus dois irmãos. Tinha a testa larga, o cabelo ralo, os olhos distantes um do outro. Mas o que mais preocupava não era o rosto, era o coração. Um coração frágil, pequeno demais para tanta vida. Os médicos disseram que ele não viveria muito. Talvez contraísse pneumonia. Talvez nem conseguisse se sentar, quem sabe nem andar. Talvez não pensasse como as outras crianças. Talvez, mas talvez, ele fosse capaz de amar e de ensinar o amor. A mãe, mergulhada na dor, se perguntava: por que logo comigo? Por que logo com o meu filho tão desejado? Então, o médico respondeu com doçura e sabedoria: e se ele tivesse nascido em um lar que não o quisesse? Talvez Jonathan tenha vindo justamente para você, e seja ele mesmo quem um dia lhe dará essa resposta. Os anos passaram. Jonathan foi crescendo. Sim, com limitações, com cicatrizes, com lutas, mas também com força, com sorrisos, com leveza. Quando alguém perguntava sobre as marcas pelo corpo, ele respondia brincando: são meus zíperes. Assim os médicos entram e saem com facilidade. Jonathan desafiou todas as previsões. Aprendeu a viver, a sorrir, a amar e a ser amado. Não foi fácil, mas foi real. E foi bonito. A cada passo, ele reconstruía não só seu corpo, mas também sua alma em nova chance reencarnatória. Sua mãe, Florence Kirk, escreveu sua história em 1965. Naquela época, a medicina ainda dava os primeiros passos em tantas áreas. Mas havia um médico que se recusou a desistir. Ele escolheu lutar pela vida, mesmo quando tudo dizia o contrário. Hoje, temos recursos médicos que permitem até tratar bebês ainda no ventre. Mas,
Será que nos tempos atuais, Jonathan teria tido a mesma chance? Será que o mundo com pressa não o teria rejeitado? Antes mesmo de conhecer seu sorriso, Jonathan foi um guerreiro com um coração frágil, mas uma luz forte. Veio à Terra com a missão de ensinar sobre paciência, fé e amor. E conseguiu. A cada alma que nasce com desafios, há um propósito silencioso, se cumprindo uma missão divina se revelando. E àqueles que os acolhem, é concedida a oportunidade de amar além das aparências, de crescer além do medo. Que saibamos sempre escolher o amor e proteger a vida, com todas as suas possibilidades. O milagre da vida e o amor que nos une. Você já se perguntou em que momento nasce a vida? Quando é que o sopro divino começa a animar o corpo daquele novo ser que logo virá ao mundo? Muitas pessoas, filósofos, religiosos e cientistas, tentaram responder a essa pergunta ao longo dos séculos. E uma coisa é muito especial: quase todas as religiões do mundo concordam que a vida começa no momento da concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo e começa a se formar um novo corpo. É nesse instante, dizem as tradições sagradas, que um espírito, que é imortal, se une a esse corpo que está nascendo. Por isso, todas as religiões respeitam profundamente a vida que cresce dentro da mãe. Quando ouvimos falar sobre aborto, sentimos uma tristeza no coração, porque sabemos que ali está uma vida delicada, uma alma que está chegando para viver, aprender e amar. Mas infelizmente, às vezes, o medo, o egoísmo ou a dificuldade fazem as pessoas escolherem caminhos que machucam essa vida que está começando. Será que paramos para pensar que aquela criança é um presente, um irmão especial, que Deus colocou em nossas mãos? O amor verdadeiro é cuidadoso, é protetor. Ele nos ensina a cuidar dos que são mais frágeis e a oferecer carinho e esperança, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Por isso, é tão importante que, como humanidade, aprendamos a valorizar a vida, a proteger os pequeninos que chegam e a ajudar as mães com amor, informação e acolhimento. Quando falamos de direitos, precisamos lembrar que o maior deles é o direito à vida, o direito de nascer e de crescer com amor e respeito. A verdadeira proteção está na educação, na saúde, na solidariedade, nesses gestos simples que fazem toda a diferença. E assim, queridos amigos, o amor nunca mata. O amor acolhe, abençoa e fortalece. Que possamos sempre cuidar da vida com respeito e ternura, sabendo que cada alma que chega é um milagre que Deus confia a nós. A escolha de Laura. Laura nunca imaginou que uma gravidez pudesse chegar no momento mais inesperado e difícil da sua vida. Veio na hora errada, em meio a tanta insegurança, a saúde fragilizada, as brigas em casa, o medo do desemprego. O primeiro pensamento dela foi tentar interromper a gravidez. Tomou uns chás que só a deixaram mais fraca, até que decidiu procurar ajuda para um aborto. Mas naquele dia, a pessoa que iria ajudá-la não apareceu. Laura voltou para casa cheia de preocupações, pensando em tudo o que podia dar errado. Noite, já na cama, sonhou com um jovem muito bonito, que lhe pedia algo que ela não conseguiu entender. No dia seguinte, aquela imagem ficou tão forte na sua mente que, por um momento, ela até esqueceu que estava grávida. Na segunda noite, sonhou novamente com o mesmo jovem. Desta vez, acordou com uma sensação tão doce, tão serena. Era como se ele dissesse um obrigado muito especial. Foi aí que Laura decidiu. Não desistiria do bebê. Enfrentou todas as dificuldades, venceu cada risco e, depois de tanto amor e luta, deu à luz um filho forte e cheio de vida. 23 anos depois, aquele jovem já formado e cheio de sonhos agradecia emocionado. Obrigado, mãe, por me alimentar não só com comida, mas com carinho, companhia, amor e principalmente vida. E ela sabia no fundo do coração que aquele obrigado era o mesmo que ouvira no sonho tantas noites atrás. Querida amiga,
Se você passa por algo parecido com Laura, saiba que a vida é um presente precioso, mesmo quando parece difícil. Dentro de você, um espírito espera por amor, por uma chance de crescer e aprender. Permita-se essa experiência, essa oportunidade de ser mãe, de sentir no olhar do seu filho a gratidão por você tê-lo acolhido e cuidado. Um dia, ele vai lhe abraçar forte e dizer: "Obrigado, mamãe, por me permitir nascer e fazer parte deste mundo." E lembre-se, todos nós voltaremos a nascer um dia. Quem sabe, se hoje negamos essa chance a um espírito, no futuro possamos estar nós mesmos esperando por um colo amoroso? Pense nisso com carinho. A magia do abraço. Você sabia que o abraço é um dos maiores remédios que o corpo e o coração podem receber? Estudos mostram que o ser humano nasce com uma necessidade profunda de ser tocado, de sentir aquele contato que traz conforto e paz. O Dr. Harold Voth, um psiquiatra da Universidade do Kansas, disse que o abraço é o melhor tratamento para a tristeza e até para a depressão. Quando abraçamos alguém, o nosso corpo se enche de vida, o sistema imunológico desperta, a nossa energia se renova e ficamos mais jovens e vibrantes. No aconchego do lar, um abraço diário fortalece o amor, aproxima as pessoas e diminui as brigas. Helen Colton, uma pesquisadora, explica que quando tocamos alguém com carinho, nosso sangue recebe mais hemoglobina, que é como um transporte de oxigênio para o coração, o cérebro e todo o corpo. Isso faz o corpo funcionar melhor, previne doenças e ajuda a curar quando estamos doentes. Mas você já reparou que muitas vezes só abraçamos em momentos muito fortes da vida? Depois de uma festa feliz ou diante de uma tristeza grande, como um acidente ou uma perda, o abraço aparece para nos acalmar e fortalecer. Às vezes, até homens que não costumam se mostrar carinhosos se abraçam cheios de alegria depois de uma vitória no esporte, por exemplo. E mesmo aqueles que não têm o hábito de se abraçar na hora da despedida, num funeral, encontram conforto nos braços uns dos outros. O abraço é um encontro especial. Para abraçar, é preciso abrir o coração, querer bem de verdade. Por isso, abraçar quem amamos é tão fácil e gostoso. Mas já reparou que é mais difícil abraçar um estranho? Ou até alguém que sofre nas ruas? A forma como abraçamos mostra o quanto estamos ligados ao amor, à ternura e ao cuidado. É natural querer demonstrar carinho, mas às vezes confundimos esse sentimento com fraqueza e acabamos nos protegendo demais, hesitando em abraçar ou deixar que nos abracem. Mas o abraço é a prova mais simples e bonita de que somos queridos e que temos valor. É algo que não custa nada, não pede esforço e faz bem para quem dá e para quem recebe. E você? Quando foi a última vez que abraçou sua mãe, seu pai, seu filho ou sua esposa? Será que só abraça nas datas especiais, como aniversários e festas? Ou quando vê um amigo, limita o cumprimento a um aperto de mão ou a um beijo formal? O abraço tem uma força especial. Vale a pena sentir essa emoção, experimentar a terapia do abraço. Em um mundo onde tanta gente se sente sozinha e carente de afeto, um abraço pode mudar tudo. Então, que tal começar hoje mesmo? O poder do abraço. Você já parou para pensar o que faz quando está com dor de cabeça ou se sente triste? Será que existe algum remédio que possa aliviar a maioria dos nossos problemas, seja na saúde ou no coração? Pois sabe, por muito tempo, procuramos algo que nos deixasse mais felizes, mais fortes, protegidos contra doenças e também que nos ajudasse a dormir tranquilos. E a boa notícia é que já encontramos esse remédio. Ele sempre esteve ao nosso alcance. E o mais impressionante é que não custa nada. Na verdade, custa sim um pouquinho. Abrir mão do orgulho, deixar de lado a ideia de que precisamos estar sempre sozinhos e aceitar que o contato com o outro é essencial.
Esse remédio é o abraço. O abraço é milagroso. Um verdadeiro remédio para o corpo e para a alma. Quando abraçamos alguém, estamos dizendo: eu me importo, eu estou aqui para você. E isso faz com que o nosso corpo fique mais forte, nosso coração mais tranquilo, nossa mente mais leve. O abraço ajuda a proteger contra doenças, a curar a tristeza, a fortalecer os laços de amor entre as pessoas. Ele traz vida nova para quem está cansado e faz a gente se sentir mais jovem e alegre. Dizem que precisamos de pelo menos 4 abraços por dia para sobreviver, 8 para viver bem e 12 para prosperar. E o melhor, não existe risco de usar demais, porque o abraço é um presente que sempre volta para quem dá. Hoje em dia, você já deve ter visto aquele adesivo fofo nos carros que diz: abrace mais. Que lindo convite, não é? Abraçar mais é um jeito de renovar a energia do carinho entre as pessoas. De aquecer o coração, é um gesto simples, mas que fala muito. Já reparou que muitos "me perdoe", "eu te amo" e "sinto sua falta" são ditos com um abraço? Abraços também são a despedida que deixa uma promessa de reencontro. Então, que tal abraçar mais? Ofereça um abraço apertado para quem você ama. E veja como o carinho volta para você multiplicado. Use a terapia do abraço para afastar a tristeza e espalhar paz. Abrace e deixe seu amor falar, sem precisar de palavras. O abraço à distância. Nos tempos mais difíceis da pandemia do coronavírus, que tomou conta do mundo no início do século XXI, um termo novo entrou no nosso dia a dia: distanciamento social. Era um desafio enorme explicar para as pessoas, para as famílias, que precisávamos ficar longe, isolados, sem saber exatamente por quanto tempo. Mas, em meio a tudo isso, surgiram campanhas de conscientização que escolheram espalhar esperança, e não medo. Algumas diziam que as pessoas queridas estavam perto do coração, mesmo que longe na distância. Outras falavam: ainda precisamos ficar distantes, mas logo tudo vai voltar ao normal. E teve uma que ficou marcada: abrace à distância. Ela nos convidava a cuidar e apoiar quem estava passando por momentos difíceis, mesmo sem o contato físico. Foi um convite bonito e cheio de significado, porque naquele tempo, muitos ficaram sem os abraços mais importantes de suas vidas. Mas em vez de desistir, fomos criativos. De dentro de casa, criamos novas formas de estar juntos. Nas redes sociais, mobilizamos grupos enormes, inventamos jeitos diferentes de encontrar quem amamos. E descobrimos que proximidade não é só estar lado a lado. Às vezes, estávamos perto fisicamente, mas distantes de verdade, como se morássemos em planetas diferentes. E outras vezes, separados por oceanos e continentes, nos sentimos tão próximos, tão essenciais uns para os outros. Uma tela, uma conexão, um smartphone fizeram nossos corações chorarem, sorrirem, se abriram para conversar. Abraçamos à distância aqueles que estavam isolados, trazendo-os para grupos, para estudos, para momentos de fé e conforto. Abraçamos os tímidos, os que sempre tiveram medo ou vergonha, com palavras doces e cheias de atenção. Abraçamos irmãos de outros estados, de outros países, aprendendo com suas culturas, suas histórias, independente de idade, cor ou crença. As plataformas digitais nos igualaram, todos cabendo no mesmo quadradinho, todos com espaço para carinho e amizade. Quantas lições aprendemos nesse tempo! A vida, como sempre, nos ensina, no grande planeta escola que é o mundo, onde passamos por provas e aprendizados. Se você ainda não experimentou esse tipo de abraço, aqui está a sua chance. Não substitui o abraço de perto, claro, mas é mais um jeito de demonstrar amor e cuidado. Então abrace à distância, abrace de perto, abrace sempre, porque todos nós precisamos de abraço, e eles fazem um bem enorme. Um remédio para a alma.
Você já parou para pensar que o abraço de um filho deveria ser receitado por médico? Existe um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço cura mágoa. Cura cansaço. Cura tristeza. Quando abraçamos por um instante, soltamos as amarras que nos prendem. A raiva, a ansiedade, o medo. Perdemos as coisas que tiram nossa calma, nossa paz, nossa alma. Nesse momento, baixamos as defesas e deixamos o outro chegar pertinho do nosso coração. Os braços se abrem, os corações se aconchegam e acontece algo único. E nada se compara ao abraço de um filho. É abraço de eu te amo. É abraço de que bom que você está aqui. É abraço de me ajuda. Abraço de urso, abraço de até logo, abraço de que saudade. Quando abraçamos, a felicidade vem nos visitar, mesmo que só por alguns segundos, e a gente não quer mais soltar. No abraço, não somos apenas dois, somos família, somos planos, somos sonhos possíveis. Sim, abraço de filho deveria ser receita médica, pois ele rejuvenesce a alma e o corpo. Hoje, estudos mostram que expressar carinho com abraços fortalece nosso sistema imunológico, ajuda a tratar a depressão e outras doenças. O abraço deixou de ser só um gesto de cortesia, para virar um símbolo de paz, de união, de uma nova era onde o afeto é o que nos conecta. Se a tecnologia, às vezes, nos afastou, é o abraço que vai nos unir de novo. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços em grupo, abraços engraçados, abraços que não custam nada. No abraço caem as carrancas e ficam os sorrisos. Somem as tristezas, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos eleva, nos tira do chão por alguns instantes. Do chão das preocupações, do pessimismo, da dúvida. É possível amar de novo, recomeçar, renascer. E é nos abraços que a gente nasce outra vez, escolhe outros caminhos, se transforma. Nada melhor que começar o dia com um abraço ou terminar a noite com um abraço gostoso. E sim, abraço de filho deveria ser receitado várias vezes ao dia, em doses homeopáticas. Mas, se não aguentarmos esperar, podemos tomar umas doses extras, quando a saudade aperta, quando o cansaço pesa. Um abraço demorado, cheio de lágrimas, desabafos e alívio. Um abraço sem pressa, sem medo, sem vergonha. Esse é um remédio valioso, com efeitos colaterais maravilhosos para a alma que cresce. Mas e quando os braços que queremos abraçar estão longe? Ou não estão mais aqui? Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e a vontade criam outros braços. Nossos amores sentem esse abraço invisível. Não dá para ver, mas dá para sentir. É um abraço do espírito, para o espírito que nos consola e nos une para sempre. O abraço que eu não posso te dar. Vai, enfim, na forma de oração, de pensamento, de intenção. Vai como porção de ternura, difícil até de explicar. Vai valente, pulsante. Vai na corrente do ar. Vai agora, neste instante. Não dá para segurar. Existem tantos jeitos de abraçar. No canto. No verso. No pão que eu faço. Feliz em compartilhar. O abraço que eu não posso te dar. Vai assim. Certeiro pelo ar. Vai seguir teus passos e ao teu lado sempre estará. Sim, sentimos falta do abraço. É de nossa cultura esse gesto afetuoso, que envolve o toque, o calor, o carinho. E não é só questão de costume, a ciência também confirma. O abraço é remédio, fortalece o sistema imunológico, reduz a ansiedade, libera dopamina, o hormônio da alegria, da motivação. O abraço nos faz sentir aceitos, traz consolo, acalma o coração, é ponte entre almas, mas... E quando ele nos falta? E quando, para proteger o outro, somos obrigados a nos manter afastados? Foi assim, aliás, nos tempos difíceis da pandemia. E então, o que fazer? Aí entra algo muito bonito.
a criatividade e o que é mais profundo, o conhecimento da alma. Sim, o abraço físico é só uma parte da história, porque quem abraça não é o corpo. Quem abraça é o espírito, é o coração. Abraçamos com a intenção, com a palavra, com a lembrança, com a oração. Quando você telefona para alguém só para saber como está, quando ouve com paciência, quando escreve uma mensagem doce, você está abraçando. Quando você cozinha algo com carinho, quando canta, mesmo que baixinho, para consolar, quando ora com o coração sincero, você está abraçando com braços invisíveis que tocam de forma profunda. E se os braços que você mais deseja abraçar estão longe ou não estão mais aqui, então abrace com o pensamento. A vontade cria caminhos, e os laços do amor não conhecem distância. Esse tipo de abraço também existe, e é poderoso. Há um universo de jeitos de abraçar, cada um encontrará o seu. Mais importante é saber: o amor chega no tempo certo, chega do jeito que precisa chegar. Abrace, abrace sempre, de perto, de longe, com palavras ou com silêncio, porque todos nós precisamos de abraço. O valor de um abraço. A história começa em meio ao movimento apressado de uma grande cidade. Milhares de passos vão e vêm, todos os dias, rostos sérios, preocupados, apressados. E no meio de tudo isso, alguém segura um cartaz. Um cartaz simples, com palavras poderosas, abraços grátis. Talvez você já tenha visto algo parecido. Vídeos que circulam pela internet, mostrando cenas emocionantes. Pessoas que param, que hesitam, que se deixam tocar, não só por braços, mas por gestos de gentileza. Segundo o site do Free Hugs Movement, essa ideia surgiu em 1986. Foi quando um reverendo, Kevin Zaborny, criou o Dia Nacional do Abraço, celebrado até hoje, em 21 de janeiro. Com o tempo, a iniciativa se espalhou. ONGs, escolas, hospitais, em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Alemanha e Rússia. Um gesto tão simples atravessou fronteiras. Em 2001, a história ganhou um novo sentido. Jason Hunter havia perdido sua mãe e, no meio da dor, decidiu transformar tristeza em amor. Disse ele: "Minha mãe fazia exatamente o que Deus pediu a ela. Ela amava abraçar. Fazia cada pessoa se sentir importante." Para honrar essa memória, Jason pegou um cartaz e saiu pelas ruas da praia ao sul de Miami. Abraços grátis. Nem todos reagem da mesma forma. Alguns desviam, outros param, aceitam e saem com um sorriso no rosto. Porque no fundo há algo profundo por trás daquele abraço. A entrega, a empatia, a cuidado. Mesmo sem palavras, o gesto diz: "Você importa." É verdade que cada pessoa carrega suas próprias dores. Às vezes, os braços que abraçam também carregam cansaço, tristeza, memórias difíceis. Mas, mesmo assim, um abraço pode levar consolo, pode romper silêncios, pode acolher. E às vezes, ele vem tímido, de lado, com medo, quase sem encostar. Mas ainda é abraço e tem seu valor. Talvez seja por isso que, no topo do site do movimento, há uma frase simples: "Às vezes, um abraço é tudo o que precisamos." Nem todo mundo se sente confortável abraçando desconhecidos. Mas, e os que são próximos? Será que temos abraçado aqueles que amamos? Ou será que, na correria do cotidiano, estamos esquecendo? Pais, filhos, amigos, companheiros, às vezes vemos todos os dias, mas deixamos o carinho para depois. Fica então uma pergunta suave para encerrar essa noite. Quantos abraços você deu hoje? E se a resposta for nenhum, não tem problema, ainda. Há tempo. Dá tempo de mandar um abraço com o pensamento, com uma mensagem, com um sorriso, com o coração. Porque há muitas formas de abraçar, e todas elas têm o poder de transformar.
O Detetive e o Jardim Silencioso. Era uma vez um detetive, muito conceituado, conhecido por sua atenção aos detalhes, observador, meticuloso, seguro de si. Tinha plena confiança em seu trabalho, pois os resultados falavam por si. Foi com essa certeza tranquila que aceitou um novo caso. Um homem o procurou, desconfiado da própria esposa. Ela era jovem, bonita. Costumava sair todas as tardes. O marido, com semblante duro, contou que haviam tentado ter filhos. Na primeira gravidez, ela perdera o bebê aos 3 meses. Na segunda, chegou ao 4º mês. E a dor se repetiu. A terceira tentativa também foi frustrada. O sofrimento deles era grande. O marido se tornou amargo. E ela, mergulhada em tristeza, buscou alívio em algo que tocava profundamente sua alma: a música. Passou a frequentar aulas em um conservatório. Ali, entre partituras e melodias, seus dias começaram a ganhar um tom de harmonia. Ela ensaiava, sorria levemente, encontrava um pouco de paz. Mas quando começou a falar com seus bebês perdidos, o marido achou que a música a estava fazendo mal e a proibiu de continuar. Interrompeu as aulas, silenciou a única alegria que ela ainda cultivava. Quando a jovem pediu ao marido que fizesse pequenas lápides com o nome dos filhos, algo simbólico, um lugar para pranteá-los, ele também disse não. Foi nesse ponto que o detetive entrou. Passou a segui-la, como o cliente pedira. Descobriu que ela não fazia nada suspeito. Ela apenas se sentava todos os dias em um jardim próximo ao conservatório. Ali, ouvia a música que vinha de longe, em silêncio, com olhos distantes e alma ferida. Um dia, o detetive a viu comprar uma substância letal. Aproximou-se, preocupado. Ela falou, contou tudo. Sobre o luto, o silêncio imposto, a falta de escuta e de espaço para a dor. Ele insistiu para que ela jogasse fora aquilo que havia comprado. E ela o fez. Ele acreditou que o perigo tinha passado e, com palavras rápidas, disse para ela voltar para casa. Disse que deveria tentar superar. Simplesmente assim. Mas, no dia seguinte, o jornal estampava uma notícia trágica. A jovem esposa havia caminhado ao encontro do trem. O detetive ficou profundamente abalado. Ela confiara nele, contara sua história. E ele, mesmo sendo alguém tão atento aos detalhes do mundo, não ouvira com atenção verdadeira a dor que morava no coração daquela mulher. As estatísticas são dolorosas. De cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados. Será que estamos ouvindo com o coração aqueles que nos cercam? Nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho. Será que percebemos os sinais que às vezes vêm em forma de silêncio, de olhar distante, de um pedido tímido de ajuda? Nem sempre a dor grita, às vezes ela sussurra. E é por isso que precisamos estar atentos. Precisamos abrir nossos ouvidos e, sobretudo, o nosso coração. A maior de todas as fomes, dizem, é a fome de afeto. Um gesto de escuta, um abraço, um olhar compreensivo podem salvar uma vida. Sejamos então presença amorosa. Acolhamos, porque há muitas almas por aí, esperando por um coração que simplesmente escute. A porta do coração. Em uma sala elegante e silenciosa, repleta de convidados, todos aguardavam com expectativa a revelação de uma obra de arte muito especial. Dizia-se que o quadro era deslumbrante, que sua beleza tocava a alma. Estavam presentes autoridades, fotógrafos, jornalistas. Afinal, o artista era um pintor renomado, admirado por muitos. No horário marcado, o pano que cobria o quadro foi retirado, e num instante a sala se encheu de aplausos calorosos. Era realmente uma pintura extraordinária. Nela, via-se Jesus diante de uma porta. Seu semblante era sereno. Ele batia suavemente com o ouvido encostado, como quem espera um sinal, uma resposta, um convite para entrar. O Cristo parecia vivo.
Discursos foram feitos, elogios se sucederam, mas em meio à admiração geral, um observador curioso notou algo peculiar. Aproximou-se do artista e comentou com gentileza: "A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como o visitante poderá abri-la?" O pintor sorriu, tranquilo. "Essa porta representa o coração humano e só se abre por dentro. Essa imagem delicada esconde uma verdade profunda. Jesus, o Mestre de Nazaré, tem batido suavemente à porta do nosso coração há mais de 2000 anos. Mas, muitas vezes é mal interpretado. Outras tantas, é simplesmente ignorado. Chamamos Jesus de Mestre, mas raramente o deixamos ensinar. Dizemos que é o médico das almas, mas esquecemos de seguir suas prescrições. Afirmamos que é nosso irmão maior, mas não permitimos que ele caminhe ao nosso lado. Enquanto o Cristo espera, nós, distraídos, abrimos janelas para as ilusões. Saímos, corremos, nos perdemos e deixamos fechada a única porta que importa. Mas há sempre tempo para recomeçar. Se você sente o desejo de abrir essa porta e não sabe como, comece conhecendo a proposta de renovação moral trazida por ele. Jesus não veio apenas para consolar. Veio também para orientar com sabedoria. Dividiu a história da humanidade, e seus ensinamentos permanecem vivos, lúcidos, atuais. Segui-lo é uma decisão de inteligência espiritual. Ele conhece as leis que regem o universo. Ele conhece o caminho da felicidade que tanto procuramos. Pense nisso. O olhar de Jesus acalmava multidões. Seu abraço invisível envolvia as almas sedentas de paz. Seus ensinamentos são asas que nos tiram do chão da ignorância e nos conduzem ao céu da liberdade. Amar e instruir-se. Esse é o convite. Abra as portas do seu entendimento, porque o Cristo ainda está à espera e bate suavemente. E assim, entre um abraço não dado, um gesto de carinho, um silêncio cheio de significado, vamos encerrando este momento juntos. Que essas histórias tenham tocado suavemente o seu coração e que de alguma forma tenham deixado uma luz acesa aí dentro, uma vontade de amar mais, de acolher mais, de ouvir mais. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Tem sempre um novo conteúdo esperando por você, com calma, com verdade, com o coração. Desejo uma noite serena, pensamentos leves e sonhos tranquilos. A gente se encontra na próxima história. Até lá, e durma bem.